Amém? Glória a Deus. Queridos, falando de palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é eterna. Eterna. Vem cá, filhos. Os dois estão chegando. Tem dois banquinhos aqui na frente, ó. Do meu lado aqui, ó. Ó que bênção. Vem para cá, pode vir para cá. Amigo, online, quem não conhece online, nosso irmão Igor está aqui, ó. O homem famoso. Ele ficou vermelhinho agora. Oh, Jesus, esse pastor. Mas só quem faz isso é com um amigo que eu conheço há pelo menos uns 20 anos. Bênção. A palavra de Deus, ela é eterna, meus irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. Eu quero começar dando vazão, poder, declarando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. No passar do tempo, muitas das vezes, nós acabamos deixando a palavra de Deus no conceito de algo talvez espiritual, ou algo talvez que não é para os nossos dias, para a nossa vida. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus, ela é atual. Há quem diz, precisamos atualizar a Bíblia, precisamos renovar, revisitar. Ela é ontem, ela continua sendo a palavra de Deus hoje, e vai continuar sendo até a volta de Cristo, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Caminhos muitas das vezes escuros, cheios de buracos. Quem já andou de carro numa rua escura, e por um acaso às vezes queimou a luz? Difícil. Lembro que às vezes eu estava acontecendo isso comigo, e a esposa chegou e falou assim, já foi a lombada, porque ela quase bateu na cabeça no teto do carro, porque não via a lombada. A palavra é luz para o nosso caminho, para você entender onde tem os buracos, as armadilhas. A palavra de Deus é mais fina, é melhor do que o ouro refinado, para a minha vida e para a sua vida. Quantos famintos, talvez você, assim como eu nesta manhã, faminto pela palavra de Deus. E ela é pão, ela é alimento. E a palavra de Deus, ela é imutável. O Espírito Santo de Deus nos traz entendimento, para que através da palavra de Deus, nós possamos viver a vontade do Pai em nós. Então não dá para dizer que eu vou, nessa área eu recebo e eu ponho em prática a palavra, e nessa área não. A palavra de Deus, ela não é mudada, ela não pode ser ajustada, ela é imutável e ela é para sempre. Você pode dizer amém? Aleluia. Ilumina, Senhor, nossos olhos com a tua palavra, nossa mente, nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Se não for pela palavra do Senhor, o que eu vou fazer? Caminho eu vou seguir. A palavra de Deus dá sabedoria ao simples. A palavra de Deus é mais doce que o mel. E a palavra diz nos Salmos, diz que ela é libertação para aquele que está acorrentado em vícios, em maldições, em meio a contendas. A palavra de Deus liberta. Mas para fulano, na sua mente talvez venha uma pessoa agora, porque nunca a gente pensa na gente, às vezes a gente pensa numa outra pessoa. Não tem jeito. Até na morte, no histórico da palavra, a gente vê assim, casos em que Deus levantou, ressuscitou. Lázaro estava morto, bastou Jesus dizer, vem para fora. A palavra de Deus, meus irmãos, é a palavra de Deus. Por isso eu quero começar essa manhã reforçando, leia a Bíblia, medite na palavra, estude a Bíblia, mas não leia apenas como um livro, um bom livro de leitura. Leia analisando o que cada palavra tem para você. Normalmente a gente lê e vem à mente outra pessoa, isso aqui, vou ler isso aqui para minha esposa, ela merece ouvir isso. Para minha sogra. Fala, minha sogra, ela não está aqui hoje, porque ela tem um compromisso no almoço, mas ela deve estar online aqui. A gente pensa que é para a sogra, para o próximo, mas é para a gente. O Espírito Santo de Deus fala conosco, e nesta manhã não vai ser diferente. A palavra diz, eu posso todas. Vamos lá, Lagoinha, você está comigo?
Eu e você podemos todas em quem? Você crê nisso mesmo? Ou é uma palavra, um chavão? Aí eu vou deixar uma outra pergunta para você. Hoje tem muitas perguntinhas para nós. Você quer viver uma nova realidade? Você quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Sim? O Senhor tem colocado no meu coração para falar sobre sonhos. Tirando o final de semana passado, onde o pastor César nos abençoou aqui. Inclusive ele está no Rio de Janeiro nessa hora. Mas eu falei até, deixa eu pegar aqui, eu comentei sobre sonhos. O Senhor trouxe ao nosso coração, eu comentei sobre superar nas crises. Lembra disso? Você que não assistiu, tem os irmãos visitando no YouTube, você pode colocar na Lagoinha São Paulo Carrão e procurar série Sonhos, superar nas crises. Segundo pilar do que o Senhor colocou no nosso coração sobre sonhos. Não desista, continue semeando. Se eu não semear, eu não vou colher. E aí o aspecto do sonho começa a não ter realidade. E por falar em realidade, a palavra de hoje o Senhor trouxe ao meu coração. Como que eu vou trazer os sonhos à realidade? Como fazer isso? Então Filipenses 2:12 diz, quem pode, vamos compartilhar lá, Filipenses 2:12 e 13. Depois só muda o fundo, Cauê, a luz branca com verde fica meio... assim, meus amados, como sempre, vou ler no meu, Filipenses 2:12, desenvolvei, a segunda parte, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Repita comigo, preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor. O próximo versículo 13, vamos repetir junto, bem forte, versículo 13. Porque Deus, repita comigo, porque é Deus quem efetua em mim tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu gosto da outra versão que diz, porque é Deus e quem efetua em nós o querer, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Irmãos, eu não posso apenas sentir as coisas. Eu não posso apenas ter um desejo de alma. Eu tenho desejo disso. Eu preciso querer, e o querer está ligado à fé. Eu preciso desenvolver minha salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Se eu não estou realizando, é porque eu não estou buscando em Deus a vontade dEle. Porque em Cristo, não tem lugar para aqueles que vão ficar parados, sentadinhos. Eu ouço muito isso, pastor, meu tempo, eu estou tirando umas férias, misericórdia se Deus tirar as férias de mim. Pastor, me deixa no quietinho, no cantinho aqui que eu estou bem, estou tranquilo. Mas não é que eu estou pegando no pé dos irmãos para... Não, meus queridos, é porque a palavra de Deus diz, em ti está o querer e o realizar. Ele quer realizar através de mim, através de você. Ele quer fazer isso, Ele quer, é a palavra dEle. Cumprir a vontade dEle na minha e na sua vida. Precisamos estar sensíveis, atentos. E a chave aqui é querer trazer dos sonhos a realidade. Eu tenho sonhos, tenho. Como que eu trago dos sonhos a realidade? Praticando, colocando os objetos que Deus tem para mim em prática. Está entendendo? Está comigo? Você quer desenvolver a sua salvação? Coloque em prática a palavra de Deus. A gente fica pensando que é alguma coisa lógica. É lógico. Eu jogo para cima, ele cai.
por causa da lei da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado e blá blá blá, física. Mas Senhor, em Cristo, nem todas as coisas caminham pelo processo da lógica. Milagres não tem lógica de explicação. Eu sou um milagre de Deus em diversas áreas. Não tem como explicar. Me lembro da época do exército, os militares querendo avaliar porque comigo eu não estava com manchado das queimaduras que eu tive de primeiro, segundo, terceiro grau, dependendo do lugar do meu corpo. E eles não entendiam isso. Mas não tem como entender, porque milagre é de Deus. Milagres são provocados por pessoas que creem e têm fé. Se você tem fé e pratica, coloca em prática isso, você desliga do aspecto secular, do aspecto das lógicas, das leis. E aí você consegue entender, ver com os olhos de Deus e praticar o que Deus tem para mim e para a sua vida de forma real. Praticar, agir. O mundo espiritual sabe que você e eu podemos ser produtivos, nutrir, gerar. Isso é uma realidade, meus irmãos. Eu e você somos chamados para ser geradores. Quando nós deixamos de gerar, deixamos de nutrir, nós estamos impedindo algo que o Senhor delegou para mim e para você. Ide, é um verbo de ação, é um mandamento, vai. Pregue, discipule, cure, ame, trate, para que pessoas sejam igual a você ou melhores que você. Provérbios 18, 21. Texto bastante conhecido, que fala que a morte e a vida. Vou ler nessa versão, NVI. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você crê nesse texto? Meia dúzia crê. Você crê nesse texto? Vamos parar para pensar rapidinho? Na minha língua, no meu agir, no meu falar, no meu proceder, eu posso gerar vida. Eu posso colher, porque quando ela fala aqui, comerão do seu fruto, eu posso ter depósitos de vida, que eu estou semeando, que eu estou nutrindo, que eu estou enviando. Ou eu também, no mesmo canal, com o mesmo instrumento, com o mesmo processo, eu posso nutrir morte, e posso estar colhendo morte, porque eu estou enviando sementes de morte. Existe, pastor, sementes de morte? Segundo a palavra, sim. Porque fruto vem depois de uma semeadura. Eu semeei, a planta nasceu, cresceu, em determinado momento ela dá fruto. E se o fruto é morte, é que eu semeei morte, o que eu tenho semeado então é a pergunta que eu me faço. O Espírito Santo de Deus fale com você, assim como tem falado comigo. Eu converso com pessoas e falo assim, mas é assim mesmo, eu sou assim, eu falo isso. Meus irmãos, tudo que a gente fala, tudo tem um fundamento, um propósito, uma consequência. Uau! Olha uma chave aqui. O que você tem falado? O que você tem pronunciado? Tudo que a gente fala tem uma consequência, porque antes de vivermos nesse mundo físico, tem a esfera espiritual. O que eu e você temos gerado no ambiente espiritual para que você possa colher no mundo físico. Essa é a questão. Ah, pastor, mas eu falei sem querer e foi bobeira. Foi bobeira. Mas lembra que é uma semente? O Espírito Santo está esperando você lançar semente para que ele possa guardar, semear e fazer dar fruto para abençoar as pessoas. A quem me pergunta até hoje, pastor, às vezes tem dia que não tem muita gente no online, mas o pastor continua gravando, porque está lá no online, em algum momento, algum irmão, alguma irmã, algum visitante, o Espírito Santo de Deus vai enviar, e ele vai ouvir aquela palavra, e aquela palavra vai ser dedicada para ele, o Espírito Santo vai falar com ele vai ter um entendimento claro do poder e do mover de Deus na vida dele. Sementes, lance sementes. Eu não sei quem vai ouvir, quando, como e porquê. Eu sei que a palavra de Deus é enviada. Envie a palavra de Deus, envie a palavra de Deus na sua vida, de forma falada.
E o interessante é que aqui fala no poder da língua. Eu contextualizando hoje, muitas vezes nós precisamos entender também como que está a sua comunicação por mídias sociais. WhatsApp, Telegram e outros. Porque às vezes hoje a gente não fala tanto mais verbal, a gente escreve tanto. O que eu tenho semeado? Nunca recebi tantas perguntas como: pastor, assistir isso é bom? Pastor, assistir aquilo é bom? Esses dias eu estava tocando violão aqui. Lembrei de ti. Estava tocando violão aqui. O que aconteceu depois? Momento oportuno, veio uma pergunta: pastor, ouvir música isso e ouvir música assim, assado, é pecado? Deve ter ouvido muito já isso, né, pastor? Queridos, a minha resposta é: não sou eu que vou falar para você o que é o certo e errado. A Bíblia, a palavra de Deus é a nossa base. Com base nisso daqui, o que eu tenho ouvido para poder falar. Se é algo que traz semente, bênção, glória de Deus na sua vida, faça isso. Se não, meus irmãos, eu procuro ouvir com meus olhos, ouvidos. Eu tenho parado de ouvir algumas mídias televisivas, TV, então, muito raro. Porque o que eu estou entrando no meu coração? Há pessoas que eu tenho, é difícil de caminhar junto, meus irmãos. Porque você chega, eu conheço uma pessoa que eu chego, às vezes faz 4, 5 anos. Quando eu vejo, quando eu viajo, eu vou com a pessoa: tá tudo bem? Eu estou assim, você sabe, né? A vida é dura, é só a misericórdia de Deus, eu estou sofrendo. Vocês oram por mim lá, pastor? Vocês fazem isso, vocês oram. Irmão, mas há 5 anos atrás eu estava orando, você tinha essa dor, essa revolta, essa ansiedade, essa inquietude, essa ansiedade do coração, depressão, essa palavra que eu estava procurando, essa depressão. E tem 5 anos que nada mudou, parece que eu saí daqui ontem. Tem pessoas que todo dia você vem: não, tá ruim. Não estou falando que não é para a gente mentir, mas é para você entender: minha vida não tem mudanças, eu não estou alterando. O que você está declarando sobre a sua vida? Há pessoas que falam assim: eu tenho essa enfermidade. Eu tenho essa enfermidade, eu sei que não vai ter jeito, eu só preciso cuidar dela. Não, eu não decreto ela como minha na minha vida, eu decreto o fim dela no nome de Jesus. Me lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo que era de dinheiro, ela não tinha mais saída. Em tese, ela não tinha mesmo mais saída. Talvez as últimas energias dela, ela quase se arrastando, mas ela encostou: se eu tocar na veste do Senhor, eu vou ser curada. E ela deu passos práticos, ela pôs prática. Ela não apenas orou e esperou, não, ela foi lá, ela enfrentou a cultura, a multidão, as dificuldades, um monte de multidão em volta. Ela foi lá, imaginou ela franzininha, porque ela estava há anos com fluxo de sangue, então ela estava com anemia sim, com fraqueza sim, mas ela foi lá e tocou nas vestes. Ela agiu, ela pôs prática, pôs ação, ela verbalizou de forma prática aquilo que ela cria. A pergunta também é: o que tem estado no meu e no seu coração? Talvez seja essa a pergunta. Lucas 6,45 fala disso. A boca fala do quão cheio está o meu coração. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está no seu coração. Vamos ler devagar, meus irmãos. O homem que é bom, ele tira boas coisas. Além dele ser bom, ele pega o que é melhor. Não é só um aspecto de oferta aqui não, querido. Estou falando um aspecto de você ter uma vida sacrificial, uma vida de serviço, uma vida de amor, uma vida de ajuda, uma vida de prática de cristianismo. Tira do seu bom tesouro o que está no seu coração. É por isso que Jesus vai fazer a comparação. Aonde estiver o seu tesouro, ali você busca, ali você trabalha. É por isso que as pessoas buscam só dinheiro. E ele compara dinheiro a mamon. O único lugar na Bíblia que eu vejo Jesus
chamar alguém de Senhor foi Mamon, uma entidade. Dois senhores, Senhor Deus e Mamon, chamou de Senhor. Porque nós nos prostramos e vivemos em prol do dinheiro, e não é o dinheiro aspecto monetário, é o dinheiro, poder, capacidade de ter e de ser, e talvez até de mostrar aquilo que está no meu coração. Eu vi acho que um Rios, não sei, de um pastor, que comentava da importância de talvez ter um vaso com terra no meio da sala. Não sei quem viu isso. Ele falou assim, por quê? Porque quando você entrar, você vai ver que aquela terra, você quando nasceu, você não tinha nada. E quando você estivesse chegando à noite, você trabalhou o dia inteiro. E você ganhou e teve um monte de coisas, que bom. Só que não esquece que aquela terra é o seu destino. Uau! Mas é forte, pastor. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós temos que entender isso. O que você tem falado? Com o que você tem conversado? Com o que eu tenho conversado no dia a dia? Às vezes eu tenho, durante 7 dias da semana, hoje eu estou aqui. E aí amanhã, e terça, e quarta, eu estou em alguns meios de pessoas que só têm palavras que não edificam. E eu vou dando ouvidos. Ainda ouço aquelas frases assim, pastor, mas eu tenho que fazer isso para ganhar ele para Jesus. Vigia, porque bobear desse jeito, ele está entupindo o seu coração de lixo. Eu não entro em algumas rodas, eu não sento em algumas rodas, eu não comento em algumas rodas. Não é porque eu sou melhor, não. É porque eu talvez não alcancei um nível de maturidade que eu consigo ouvir algumas coisas e não me posicionar. Eu vou ter que me posicionar, meus irmãos. Você também. É como talvez você vê uma pessoa querendo tirar sua vida e você não fazer nada. Não é minha vida, não é da minha conta. Deus nos chamou para ser sal e luz. A luz ilumina em meio às trevas. Trevas não existe, sabia? Trevas é ausência de luz. E luz existe. Mateus 12, como a gente está lendo aqui. Então vamos mudar a segunda parte. O homem mau, não, continua lá no 12:35, 36 agora. O homem mau, a gente falou do homem bom. Agora vamos ver o homem mau. 12:35, filho, para a gente ler junto. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Nesses nossos dias a gente tem pessoas que se assustam com coisas que os homens fazem. Se ele é mau, se ele está semeando, o coração dele está cheio de coisas más, o fruto dele vai ser o quê? Ele vai dar o quê para você? Eu costumo dizer que eu não meço os outros com a régua dele, eu meço com a minha régua. Mas ele não merecia isso, mas eu não estou dando porque ele merece, eu estou dando porque na minha régua ele merece receber isso, não é a régua dele, meus irmãos. Deus nos chamou para viver um nível de excelência nele. Pastor, eu quero trazer os sonhos para a realidade. Talvez os sonhos que você tem não tenham vindo para a realidade, porque há áreas que a gente precisa realmente colocar nos trilhos. Próximo versículo 36 diz assim: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Está na Bíblia, irmãos. Ou seja, não existe palavra, não existe conversinha, papinho torto, largado ao vento. É Bíblia, está aqui. Ou seja, o que eu falei vai ser para me libertar ou para me condenar. Uau! Não estou falando a minha opinião, eu estou falando a palavra de Deus. Versículo 37. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos. Repita comigo: eu quero ser absolvido no dia do juízo. Por isso eu vou tomar posse da palavra
de Deus na minha boca. A decisão é nossa. Por suas palavras poderão ser também condenados. Misericórdia. O que você tem declarado nesses dias? Você tem declarado os seus sonhos? Você tem colocado de forma profética? Você tem declarado a palavra de Deus? Quantas vezes eu ouço: ah, esse menino é uma praga mesmo. Ah, você não vai ter jeito. Você não vai não aprende, não tem solução. Ah, você é isso, você é aquilo. Eu ouvi muito coisas, meu Deus, da minha vida. Algumas eu me lembro até hoje. Certamente você tem ouvido ou ouviu muito isso. Coisas das mais diversas. E às vezes até por pessoas queridas. Pais, vigiem para com os seus filhos. Cônjuge, vigie para com o seu cônjuge. Se você não tem uma de manhã, ah, mas pastor, eu acordo de mau humor. Se você não tem a palavra de Deus para semear, não semeie uma palavra que não vem de Deus, para não falar de onde que vem. Porque não tem dois caminhos. A palavra de Deus diz: há vários tipos de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem sentido, nenhuma delas sem propósito. Abençoe por fé, envie profecias, palavras proféticas na vida do seu cônjuge, na vida do seu filho. Você está no seu trabalho, está vendo injustiça, situações difíceis, comece a orar, a declarar a palavra de Deus naquele lugar. Senhor, quantas vezes eu entrei no banheiro: Pai, eu declaro isso nesse lugar. Eu não aceito esse movimento contrário, não aceito o inimigo querendo colocar um trono. Eu estou destronando o inferno nesta hora. Pai, eu te dou legalidade através da minha vida, porque tu diz na tua palavra: onde colocar os pés, tu daria por herança. Então, Senhor, tu me colocaste essa porta de emprego, eu estou aqui. Pai, esse meu negócio, você porventura está numa situação, o meu negócio está com dificuldades. Dê lugar, coloca um trono, celebre um trono de louvores, enche a atmosfera de cânticos, de palavra de Deus. Ministre e professe a palavra de Deus, que ela não vai voltar vazia. Você tem chance e tempo de ministrar a vida dos seus filhos. Vou usar como exemplo aqui. Você será flecha na mão do valente. Por que na mão do valente? A palavra diz isso. Porque o valente, ele consegue esticar o máximo o arco e lançar a flecha o mais longe possível. Você vai em países, em lugares, em regiões, onde você não imagina, onde eu não fui. É lógico que você irá muito mais, será muito mais além. Deus fará muito mais além do que você imagina. Porque é a profecia da minha vida que eu declaro sobre a sua vida, sobre a vida da Maria Eduarda. Declare sobre a vida dos seus familiares, meus irmãos. Deixerei balai. Nós precisamos praticar a palavra. É muito mais do que só o culto, do que a igreja, é viver. É eclésia, é a igreja unida. É por isso que me preocupa quando tem irmãos que só querem viver online, só quer viver no remoto, não quer estar junto. Porque na comunhão dos irmãos, como diz a palavra dos Salmos, que desce o óleo sobre a barba de Arão, e vem na comunhão dos irmãos, ele ordena bênçãos específicas que você às vezes não recebemos, porque nós não entendemos a graça e a importância de vivermos em união, como corpo de Cristo. E a gente fica jogando por terceiros. Ah, porque fizeram isso comigo, falaram isso de mim. Tem pessoas que não vivem, pois suas palavras a escravizam ela. Não, isso não é para mim. Eu venho de uma família muito tímida. Ainda na sexta estava falando com alguns jovens, falando de, às vezes, qualquer hora eu vou fazer um trabalho sobre a área de carreira aqui, trazer alguns amigos e falar da minha. Eles ficaram assustados quando eu falei que eu já fui cortador de grama, no chão ajoelhado ali, com aquela tesourona grande.
que eu já catei lixo, para levar lixo lá para o lixão, lá em Interlagos. Quem não conhece, ali atrás tem um lixão grande. Não me envergonho, eu falo isso porque são processos e fases que Deus permitiu que eu passasse para entender e aprender. Só que eu não posso viver eternamente nesse processo, porque Deus está me ensinando. Quanto mais eu demorar para aprender, mais eu demoro para sair do processo. Tem pessoas que não querem sair, elas querem que, mas Deus vai me tirar. Mas o que você está fazendo? Há poder nas suas palavras, declare. E a melhor palavra declarada é aquela que você declara e pratica, toma uma atitude, uma ação real. Mas eu não sei. Então busque no Senhor, Ele sabe. Ele traz paz no coração como árbitro, como caminho, como decisão. Esses dias tinha um casal me comentando sobre alguns planos. E trouxeram, pastor, eu penso em fazer isso, um desejo. Eu falei assim, é o seu desejo, amém. Deus cumpre para pôr em prática o desejo do seu coração. Mas eu não posso sair daqui sem deixar uma pulguinha na sua orelha. É o desejo de Deus? Eu não estou julgando, não estou condenando. Falei, é o desejo de Deus? Se é, amém. Já é sucesso, já é bênção, já é vitória. Me lembro daquele cântico. João viu milhares e milhares de anjos, João escrevendo. Fala assim, não era um sonho, era realidade. Ainda estava na esfera do sonho. Quanta coisa ali não aconteceu, mas para ele era como realidade. Ele vivenciou aquilo. Meus irmãos, Deus nos chama para vivenciar os planos, os propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida. Hoje, não aconteceram ainda. Ok, então Senhor, eu estou me posicionando para que de forma prática eu chegue nessa estatura que o Senhor tem para mim. Eu não vou viver, mas falaram que você é isso e você é aquilo. Eu não estou preocupado com o que falaram de mim. Estou preocupado com o que Deus acha, o que Deus fala de mim, o que Deus falou para você. Meus queridos, tem pessoas aqui, eu tenho certeza, porque alguns já falaram para mim, que Deus tem promessas específicas. Deus deu nome, Deus deu sobrenome, Deus deu a promessa, Deus trouxe paz ao coração. E por que não se cumpriu? Porque muitas das vezes eu não me coloquei na brecha, eu não me coloquei na posição. Eu brinco com os irmãos, muitas vezes alguns amigos falam assim, eu quero ir para os Estados Unidos. Vou pegar um exemplo. Aí eu falei, a primeira coisa que eu faço, já tem passaporte? Não. Filho, há coisas que é de Deus, Deus vai cumprir, mas tem coisas que é missão sua. Eu preciso me colocar na brecha, eu preciso me posicionar para viver e tomar posse do melhor de Deus que Ele já me deu, Ele já declarou, como está em Efésios. Todas as sortes de bênçãos já foi dadas para mim e para a sua vida em nome de Jesus. Nós precisamos tomar posse disso. Levante a sua mão assim, bem alto. Eu e você não podemos mudar o passado. Nesse momento, várias coisas que eu e você falamos, provavelmente gerou sementes más. Foram coisas não boas, que não agradaram a Deus. Mas nessa hora, eu quero te convidar a confessar no seu coração e como sinal de aceitação, que você e eu queremos e vamos viver novas realidades de vida. Hoje é manhã de libertação. Oh Senhor, eu tomo posse nesta manhã da Tua palavra e passo, Senhor, a ouvir, ver, de forma a poder falar tudo que Tu tens para mim, para a Tua glória, amém. Que seja a sua oração também. Tome cuidado com tudo que vocês falam, lê ou escreve. Isso vai muitas vezes direcionar o seu destino, a sua identidade. Meu filho foi cortar cabelo num barbeiro. Posso falar? Livre espontânea pressão dessa, né? E o barbeiro fez exatamente isso. Você é filho do Rogério, não é? É claro que é quase fotocópia, mas isso é identidade.
pessoas vão olhar para você e falar assim: ele é cristão. O que ele faz, o jeito dele falar, parece que traz paz. Parece que eu quero estar mais próximo dele. Isso não era só para Jesus, meus irmãos. Isso é para mim, isso é para você. Nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos ter lábios de cura. Eu quero declarar isso também na minha e na sua vida. Provérbios 12, 18. Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse essas palavras. Há palavras, então assim, eu digo, ela tem que sair as palavras. Há palavras que ferem como espada. E olha que fere mesmo. E há pessoas que dão mais vazão que outras, não porque querem, porque às vezes não conseguem se defender de todas essas palavras. Minha esposa está aqui. Às vezes tem momentos que eu tenho que estar com ela, orando, intercedendo. Que ela, por ser mais sensível, às vezes quem está mais próximo da gente sabe. Não é fácil. Há palavras que vêm como espadas. Mas, graças a Deus pelo mas, a língua dos sábios traz. Deus quer usar os seus lábios para curar, meus irmãos. Deus quer te usar para trazer vida. Pessoas com doenças da alma, pessoas que não conseguem encontrar saída. Deus vai usar os seus lábios para levar cura. Pastor, mas eu não tenho nada. Tudo bem, você não tem nada, porque você e nós não somos nada mesmo. Nós somos fracos. É o Espírito Santo de Deus, pela palavra dele, vivificada em mim e em você, vai nos posicionar, vai te fazer lembrar, vai me fazer lembrar de tudo aquilo que eu preciso confessar e declarar na vida das pessoas. E elas vão falar assim: olha, aquele dia você falou aquilo para mim, você não tem noção o que você mudou na minha vida. Não é para te engrandecer, não é por causa de você, não é por causa de mim, é por causa do Senhor. Na verdade, temos um culto, temos um pastor, temos uma pessoa ministrando a palavra, mas na realidade, a palavra é ministrada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Como disse agora há pouco, né, pessoa? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, queridos. Fujam. Se você vem de uma igreja, de uma cultura, de uma religião, onde para tudo tem que pedir, eu posso fazer aquilo. Liberte-se, porque o Senhor ainda não te libertou totalmente das amarras. Porque o Espírito Santo de Deus fala comigo e fala com você todo instante. Deus nos abençoa para falar para você. Mas eu quero que você entenda e aprenda o caminho. O véu se rasgou, você tem livre acesso. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho, e o Pai que te vê em secreto te... O que Ele faz? Vai, pastor, fala alto aí. Te ouvirá, te escutará. Você já viu o Senhor escutando alguma coisa e não fazendo nada? Não lembro. Tem pessoas que, antes de eu falar isso, eu te perguntar, nós estamos vendo o ano da... É o Espírito Santo ligando? Não é. Tem pessoas falando assim: pastor, eu passei 6 meses já, minha vida é uma derrota pura. Cadê a minha vitória? Eu tenho ouvido isso. É importante, dentro dessa área, nós entendemos que nós precisamos mudar o nosso jeito de falar. Vou colocar um texto aqui. Eu tenho muito assunto ainda. Meu Deus, o horário já foi. Quem quer transformar sonhos? Vou fazer um salto aqui para quase para o final. Eu comentei com alguns irmãos que essa é uma palavra que eu deveria dividir em 3 cultos. Quem quer sair da fase de sonhos para a fase de realidade, ele precisa ter algumas atitudes práticas.
Nunca se vendeu tanto livro de autoajuda para que a pessoa saia da zona de conforto, do comodismo. Em vez de comprar o livro de autoajuda, busca a ajuda do alto. Vou fazer um trocadilho aqui. Em vez de buscar ajuda do alto, porque a minha preocupação não é sair só, é importante sim, é necessário e vital, porque tem pessoas que estão acomodadas. Acomodadas com o quê? Em não colocar em prática a palavra de Deus. Não é acomodada com o jeito A, o jeito B, não. Deus abençoou você da sua personalidade. Vide Pedro, Pedrão, um cara agressivo, sanguíneo, e Deus abençoava ele. Abençoou ele em todo o ministério dele. Mas Deus nos coloca dentro dos pilares, dos trilhos da palavra de Deus. Eu e você precisamos entender a palavra de Deus. E buscar sair sim da zona de conforto, mas ir para um lugar onde Deus me chamou. Tem um monte de gente seguindo pessoas quaisquer. Para sair, eu preciso mudar minha vida, meu estilo, eu vou sair para aqui, para lá. E quando eu chego lá, era o lugar de Deus para mim? E aí? Não sei. Mas tudo não está dando certo, está dando errado. Ah, mas eu saí, falaram que eu tinha que sair. Para onde? Ei, Deus é incompleto? Deus faz planos incompletos? Não, meus irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus quer transformar meu sonho em realidade. A pergunta é: eu quero profetizar os sonhos de Deus para que eles se transformem em realidade na minha vida? Para isso eu preciso entender qual é o sonho de Deus. Eu preciso aceitar, que muitas vezes eu não aceito. Eu estou num lugar, mas não faço parte dele. Eu estou numa empresa, mas não estou contente com aquela empresa. Eu só sofejo palavras ruins. Isso não presta, isso está errado, isso não sei o que. Fulano é assim, fulano é assado. Mas eu fico pensando, já pensou se Deus tirar essa pessoa e pôr 2 anos desempregado? Ele vai falar assim: puxa, que saudade que eu tenho daquele lugar que eu estava. É que Deus não age dessa forma. Mas às vezes a gente fica pensando isso. Fale com Deus. Seja canal de bênção. Deus nos planta para ser carvalhos de justiça, não justiceiros. Há uma grande diferença. Eu ser carvalho de justiça, eu promover equidade, santidade, falar o que é justo, o que é certo. E eu ser justiceiro, eu querer pegar o facão, a espada e querer fazer justiça com as próprias mãos. Não é isso que Deus nos chamou. Marcos 11, 20. Marcos 11, capítulo 20. É uma história bem conhecida. O Senhor estava ministrando, e aí ele começa a caminhar com seus discípulos. Marcos 11, 20. Ele passa e tem uma figueira. Ele procura alimento, não tem. E ele amaldiçoa a figueira. De manhã, isso era o final do dia, quando ele volta, Pedro diz: Jesus, volta ao versículo 1, por favor. Isso. De manhã, quando eles voltam pelo mesmo caminho, eles viram a figueira seca. E não era seca, não, seca. A árvore inteira morta, da noite para o dia, do final da tarde ao amanhecer. E aí o próximo versículo, Pedro, sempre Pedro, né? Pedro eloquente, Pedro, ele não titubeia, Pedro se posiciona. Jesus, mestre, vi aquela figueira que você amaldiçoou ontem, ela secou. Versículo 23. Jesus falou assim: tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte: levante-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que ele diz, assim será feito. Eu fiz questão de marcar desde o versículo 20. Eu falei da escola dominical, vamos pegar mais um princípio aqui do carisma. Palavras que se repetem. Por isso que é importante às vezes a gente ter a Bíblia de papel, eu gosto também. Você vai lá e sublinha. Se é online, você vai lá e coloca em amarelo, em bold, em negrito. 2 palavras que me chamam a atenção aqui: o ato de crer. Eu preciso crer.
Ah, eu preciso só ter fé. Não, eu preciso ter fé e ter prática, posicionamento da fé. Vamos ver nesse texto. Pedro disse a Jesus. Pedro disse. Vamos contar quantas vezes o verbo dizer está aqui. Mestre e tal. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser ao monte, então precisa haver uma declaração prática, segundo o verbo dizer: levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer. Já temos aqui 2-1. Precisa crer, mas você precisa dizer. Mas crer que acontecerá o que diz. Terceira vez diz: assim lhe será feito. Quantas vezes você tem dito? Quantas vezes você tem profetizado? Quantas vezes você tem falado na sua vida a palavra de Deus, a orientação de Deus, o fundamento de Deus? Eu preciso crer, eu preciso orar, mas eu preciso praticar, eu preciso falar e me posicionar. E posicionar primeiramente para com a minha vida. Se eu não me posicionar, mas é o outro, eu fico sempre olhando o estilo da vida da pessoa, o estilo do trabalho, a forma dele agir. Senhor, ora, aquele irmão está passando necessidade, Senhor, manda, envia, Senhor, Pai, envia. Fé tem que ter acompanhada de ação. Se Deus está te mostrando aquilo, é para que você age, atire a mão no bolso, no bom tesouro, e abençoe aquela vida. Fé com obras. Tem uma pessoa passando dificuldade, vai visitá-la, orar com ela, ter um tempo de oração com ela. Ah, mas ela já é líder. Ué? Porque virou líder, deixou de ter carne e osso, ter dificuldades? Passou a ter uma asas de anjo? Não, meus irmãos. Nós somos um. Eu e você somos um em Cristo. Eu não sou em nada. Na verdade, eu bobear, sou pior que você. Deus que tem misericórdia da minha vida. Nós vamos entender isso. Sabe, é por isso que fala então, a morte e a vida está no poder da língua. A gente começa a pegar os textos e começa a fechar. É por isso que o diabo muitas das vezes tenta calar a minha e a sua boca. O que você temos falado, o que você temos declarado. Ele tem tentado nos ocultar, de gerar no âmbito espiritual profecia, o amanhã. O que está saindo da sua boca? Nada? Coisas boas? Ou algo não bom? A fé, ela precisa ser materializada. A gente falou de sonhos em realidade. A realidade, ela vai se materializar quando eu falo, quando eu profetizo, quando eu não paro. Eu não estou vendo ainda, isso é fé. Lembra de Hebreus 11? Eu não estou vendo ainda, eu não estou conseguindo pegar na mão, mas eu já creio. Então, porque eu creio, eu vou começar a agir. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Esse lugar, Deus não deu nome para ele ainda. Deus não falou se era uma cidade, se era um bairro, se era um estado ou um outro país. Deus não falou como ele iria. Deus não falou quanto tempo de distância. Mas Deus falou, vai, e ele foi. Ele não esperou Deus completar. Ele cumpriu aquilo que Deus já chamou. Deus já te chamou. Use a palavra na sua vida de forma profética. Ponha o sonho na realidade de forma profética, na palavra de Deus. Viva a palavra dia após dia. Junte suas falas, ações, atitudes e gestos. Viva isso, meus irmãos. Mas há pessoas que ainda têm preocupação, que falam, talvez eu me visto de um jeito porque eu estou mais preocupado do que vão falar de mim. Ah, mas vai mostrar a barriguinha, pastor, melhor pôr uma jaqueta aqui para cobrir. Estou mais preocupado com os outros vão falar de mim, em vez de preocupado com o que Deus acha, o que Deus fala de mim. Senhor amado, misericórdia. Oh Senhor, repita comigo assim, o que eu falo, não, fala com poder, o que eu falo é mais importante do que os outros falam a meu respeito. Tome posse disso, meus irmãos. Tome posse, mas fale a seu respeito. Eu vou ser isso no nome de Jesus. O Senhor vai me usar. E começa a pegar do plano. Quantos fizeram o plano no começo do ano? Lembra o plano? As áreas da vida.
está lá na gaveta. Põe em prática. Primeira Samuel 17:42, eu quero finalizar nesse texto. Outros textos depois eu envio para os irmãos. Texto bem conhecido. Davi, um jovenzinho, foi apenas no campo de guerra para levar comida para os seus irmãos. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, amém? Quem não quiser, está em Samuel, 1 Samuel 17. E eu quero pegar esse texto, a partir do versículo 42, que diz assim: Golias, um gigante, um homem de praticamente 3 metros de altura, até hoje continua sendo um gigante. E Davi, um franzininho. Não só ele era jovem, como ele era franzininho. Então, calcula-se que Golias tinha mais que o dobro da altura de Davi. Olha a loucura da distância. Um representava um exército. E o exército de Deus, quem é aquele que vai lutar comigo? Não precisamos nos matar. Quem vencer, domina o outro povo. Que responsabilidade. Isso. E aí vem Davi. O que me chama a atenção não é quando Davi olha o gigante, porque você naturalmente, quando você fala dos sonhos para a realidade, tem um monte de gigante no caminho, e eu sei que esse gigante tem te paralisado, porque muitas vezes nós olhamos para o gigante e damos nomes a ele, ao gigante. Não, ele é maior que eu, ele é mais forte que eu, ele é mais poderoso que eu, ele vai me destruir. Você, com as suas palavras, você te escraviza. Liberte-se no nome de Jesus. Maior do que ele é Deus. Deus, o Senhor Jesus morreu na cruz, e hoje eu sou liberto verdadeiramente. Eu e você, somos livres para viver os sonhos e os planos que ele tem para mim e para a sua vida. Eu me encanto. Davi olha para o gigante e fala: quem você pensa? Incircunciso filisteu. Ele não falou gigante, ele não falou o povo, ele falou o quê? Ele não falou que você me tratou mal, não. Ele deu um nome: você é um incircunciso, você é aquele que não crê no meu Deus. Ou seja, você não está me desafiando, você está desafiando o meu Deus. E quando ele se apresenta diante de Golias, é esse texto, versículo 42, que diz assim: o gigante, ele olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. O que as pessoas têm falado a seu respeito? Aos seus sonhos, aos seus planos, estão fazendo pouco caso? E você está querendo defender no seu braço? Não, quem você pensa que é? Não, filhos. Lembra da régua do Senhor? E Davi vai nos ensinar aqui, para fechar este ensino, tem uma chave poderosa aqui. Versículo em seguida. E disse Davi: por acaso sou um cão? Ele disse a Davi, Golias disse a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, e começou a invocar os deuses deles. Os deuses, ele era um pagão. E disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi não tomou para si a palavra de Golias. Davi não falou assim: você está me acusando, quem você pensa que é? Não, ele não fez isso. Você está acusando, você desafiou o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei de Israel. Você está indo contra mim com espada. Eu não vou contra você com nada. Eu vou apenas com o que poderia ser de mais importante, forte e poderoso neste mundo, que é o nome
do Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, a qual ninguém pode vencer. Ontem, hoje e eternamente, Ele não muda, a palavra dEle é imutável. Tome posse da palavra dEle na sua vida e glorifique a Ele. Aleluia, glória a Deus. Tome como Davi. Foi Davi que disse isso. Uma outra chave na sua vida. A gente fica muitas vezes esperando alguém nos dar uma revelação, uma palavra do alto. Faz isso, faça aquilo, faça tantas semanas daquilo. Ei, a Bíblia não diz que Deus falou assim: Davi, diga isso a Golias. Não fez isso. Deus não fez isso com Davi. Davi disse ao gigante, ele declarou, ele profetizou, porque ele já vivia na esfera, na atmosfera da presença de Deus. Ele usou as palavras para colocar a situação nos seus devidos trilhos, no controle. Por que você tem se calado? Por que você não tem se posicionado? Não é para confrontar, mas é para verbalizar. Até no tempo de oração, às vezes você fica: não, querido, me encanta. A gente falou de fé. A fé vem pelo ato de você dizer palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, vai encontrando guarida no seu coração, vai gerando fé. Então quando você orar, ore a palavra, declare a palavra. Eu conheço uma irmã que ela veio ao meu coração, há muitos anos. Ela estava numa ansiedade profunda, numa crise de depressão. O Senhor pôs no meu coração, minha esposa lembra bem. Falei assim: filha, importante dizer, não era pastor, porque a gente fala assim, isso é coisa de pastor. Não, meus irmãos, é quando você está na brecha, você quer agir. E eu falei assim: não pega livro, aqueles versículos só de semente, de boas, como chama, pastor? Boa, caixinha da promessa. Não, pega a palavra de Deus, porque vai ter promessa e vai ter puxar de orelha. E é bênção também, sabia? A gente cresce nos momentos das dificuldades e começa a declarar todo dia. Porque gênio, eu gosto muito de física, gênio é 100% de inspiração? Não. Gênio, a pessoa que é muito inteligente, ele tem 1% às vezes de lampejo de inspiração. 99% ele estuda, ele rala, ele trabalha para chegar num projeto, em alguma coisa. Pastor, você conhece muitos versículos de cabeça? É? Decorando, escrevendo, e aí aos poucos vai vir na mente, vários cultos. Para pensar, quantos cultos você já assistiu? Aí eu chego para os irmãos, compartilha um texto aqui. Pastor, mas eu não sei. Irmão, você assistiu 200 e tantos cultos na vida. Posicione-se. Deus vai colocar a palavra no seu coração para você falar, para você praticar e viver. Amém. Versículo 46 e 47. O que Davi disse: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Hoje, dia 17 de julho de 2022, nós estamos confessando um feito que Davi se posicionou, disse, verbalizou e agiu, praticou. Nós estamos confessando e testemunhando o que Deus fez, para que você tenha fé e comece a colocar em prática na sua vida também. Derrube os gigantes, eles já estão vencidos no nome de Jesus. Marcos, Messias, Ismael, ei, derrube os gigantes, eles já estão vencidos. No mundo espiritual, Deus já decretou. Tome posse, verbalize e entre em prática. Você vai entrar no ringue para lutar? Vai. Mas ele já está derrotado, nocauteado. Uhul. Vamos ficar de pé, meus irmãos, nesta hora.
Aleluia. Você pode estar perguntando aqui ainda: pastor, eu entendi tudo isso, mas muitas coisas que eu tenho vivido porque eu fiz decisões e escolhas erradas lá atrás. E hoje eu estou, e a minha vida eterna, agora daqui até minha morte, não tem solução. Que eu estou cumprindo e eu estou pagando o preço de dias, meses, anos de injustiça. Eu demorei, eu fiz minha escolha tarde, eu não tenho jeito. Você pode estar pensando isso. Foi minha culpa. Eu quero declarar para você, e você online, não sei, os irmãos online estão aqui, está aqui na câmera. Os irmãos, você pode estar pensando assim: eu não tenho saída, eu não tenho jeito. Eu quero dizer para você uma verdade: Deus não desiste de você. Confie nisso. Deus não desiste de você. Deus está trazendo para você um novo começo, um novo mover, um novo momento, um novo patamar. Hoje vamos tomar posse, vamos voltar a tomar posse de tudo aquilo que nós permitimos que o diabo tentasse colocar as mãos, ou que está tentando roubar. Ah, mas é minha isso, meu aquilo, minha enfermidade, meu problema. Não é seu problema, não é sua enfermidade, porque Ele já levou na cruz toda a dor, toda a inquietude, toda a necessidade que você tem, todo o pago da impureza, da imundícia, da enfermidade. Ele já levou na cruz, e o castigo que já estava sobre Ele, sobre as pisaduras dEle, por aquilo que Ele já pagou, nós somos hoje, pela fé em Cristo, sarados, curados, libertos, salvos para a glória dEle. Você que está online aqui, no nome de Jesus, tome posse desta palavra. Ele tem salvação para a sua vida. Não continue nessa depressão, não continue nesse quarto fechado. Ah, não tem saída. Livre-se desses pensamentos de morte, porque é isso que o diabo quer. Ele quer minar sua mente e os seus lábios, mas confesse a palavra de Deus. Não, em Cristo eu sou mais que vencedor. 1000 pode cair ao meu lado e 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Como Davi, eu vou vencer esse gigante. Esse gigante já caiu por terra, e nesta hora declare: eu tenho um novo começo. Eu vou viver um novo começo na minha vida. Digite aqui nas mídias sociais, no chat, e os irmãos vão estar orando e te alcançando, entrando em contato com você, para um novo começo. Da mesma forma, você aqui presente, feche os seus olhos, e comece a falar com o Senhor. Ah, Senhor amado, assim, Pai amado, como a Tua palavra diz, Pai, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Talvez irmãos ou irmãs aqui também tenham se sentido assim, traído, ou tenham se afastado do Teu reino. E nesta hora, Pai, assim como Pedro fugiu, e as pessoas olhavam para Pedro: ah, mas você andava com Jesus. Ele disse: não. Ah, mas você é crente? Não. Você tem negado. Talvez você tenha se sentido, Senhor, você tenha se sentido nessa manhã excluído, marginalizado. Eu quero dizer uma verdade: o Senhor te ama, o Senhor não desiste de você. Deus não desiste de você. Não desista, não jogue a toalha. Há chance, há uma saída. E nesta hora, como Ele fez com Pedro, Ele voltou para Pedro. E como Pedro negou 3 vezes e muitos podiam acusar, Ele disse: Pedro, tu me amas? Declare com a sua voz: Pedro, declare, eu te amo. Aí ele volta: Pedro, tu me amas? Declare com a sua voz: eu te amo. E pela 3ª vez, para anular as 3 vezes de derrota: Pedro, tu me amas? E ele disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. Aleluia. Eu sou liberto no nome de Jesus.